Um assunto que ontem foi falado, Gabigol no Palmeiras, né? Então, tá essa especulação, né? De Gabigol. Será que ele vai ser jogado agora? Ninguém sabe. Foi perguntado ao professor, né? Perguntaram pro Abel. A gente tem aí a sonora do Abel Ferreira. Eu não vi, fala aí, Abel. Perguntaram para ele sobre Gabigol no Palmeiras, se tem essa possibilidade. Vamos ver o que falou o Abel. Você gostaria de ter o Gabigol no seu elenco? Se eu gostaria? Bela pergunta. Não, ele não é nosso, ele é do Flamengo. Eu entendo a tua pergunta, é uma pergunta interessante, mas eu só falo dos nossos jogadores e valorizar os nossos jogadores. Hoje foi uma derrota difícil, dura, não estamos acostumados. Querem recuperar os nossos jogadores e temos a oportunidade de defrontar a equipa do Gabigol já no próximo domingo e podermos dar e mostrar uma reação a este resultado, e isso é que é o importante. E a presidente do clube, a Leila Pereira, também falou do assunto, também falou sobre Gabigol. Da Leila nós temos as aspas aí. Com relação ao Gabigol, não tem negociação absolutamente nenhuma, e nem podemos. Isso seria assédio, eu jamais faria isso. Isso não é verdade. Então a Leila foi bem incisiva, falou que não tem nada, que não é verdade. O Abel falou, é um jogador do Flamengo, nós temos os nossos jogadores, ele não é jogador nosso, é do Flamengo. Vocês acreditam mesmo que, eu acho que tem uma coisa que atrapalha bastante, né? Ele está suspenso, né? O Gabigol está suspenso, a gente não sabe quando o Gabigol vai poder jogar, né? Mas a oportunidade é essa, imagina ele jogando e em boa fase. Para qualquer time do Brasil chegar lá no Flamengo e para contratar o Gabigol, né? Ou chegar no Gabigol e bancar, né? Oferecer uma grana para ele não assinar a renovação com o Flamengo, sair de mal da torcida do Flamengo, onde ele é muito ídolo, né? Ou seja, por vontade dele, dar um jeito de sair. As circunstâncias são as melhores possíveis, talvez a única possibilidade de tirar o Gabigol do Flamengo nesse momento. O Flamengo está enrolando, não vai renovar agora. O contrato acaba em dezembro, né? Mas ele já pode assinar agora no meio do ano. O cara está suspenso. Mas contrata, mas o ano que vem ele não estará. Então, mas o Bruno... Essa é a questão. Mas é um efeito complicador enorme. Para quem contratar, não. Porque você contrata no meio do ano, ele só vai poder jogar, vir para o Palmeiras, por exemplo. No ano que vem, aí cumpriu já a suspensão. É mercado futuro, quer dizer, você vai apostar. Apesar que se ele conseguir efeito suspensivo e depois for condenado... Você vai apostar que daqui a alguns meses você contratou o Gabigol que você sonhava ter no seu time. É uma aposta. Eu tenho grana suficiente para apostar nisso e estamos conversados. Aliás, eu penso nesse negócio de contratar com dinheiro que você pode gastar, mesmo que não der certo, tudo bem. Fizeram com o Antony e agora já vão colocar à venda. Ele e o Casemiro. Mas independente de suspensão seria assim, porque ano passado ele não jogou nada. Então vai contratar seria apostar no jogador de 2022 para trás. Vale a pena? Não sei se o Palmeiras faria isso. Eu acho que é ótimo para o Palmeiras toda hora esse assunto, e eu acho que é ótimo para o Gabigol, que está fora do palco, não tem holofote sobre ele, e toda hora tem esse toque de marketing na carreira dele. Serve para pressionar o Flamengo, vão renovar ou não vão? Vai embora. Mas parece que o Flamengo está meio vacinado nisso. Aquela paixão do Flamengo, vamos resolver o problema, não podemos perder. Bruno Henrique renovou 3 anos quando se especulava o Palmeiras. Parece que passou a paixão. O presidente já deu uma enquadrada aí, não vamos pensar nisso agora, ele que sabe, chega na hora, nós vamos fazer uma oferta, quer aceitar, aceita, não quer, siga seu caminho. Esse é o discurso do Flamengo. Mas eu acho bom isso. Para ele, ele não é esquecido. Ontem na transmissão, nós falamos várias vezes lá, porque eu sei que eu participei de algumas e eu sei o que eu ouvi numa ou outra. Que o Nilson até colocou. Ninguém fala no Gabigol. O bicho pegando no Maracanã, o jogo importante, falando do jogo, a torcida. Ninguém fala do Gabigol. A torcida até esquece do Gabigol. Pedro fazendo o gol. Fazendo gol e aquele elenco de banco, né? Sai Vitor Boni e entra Guardiola. Quer dizer, sai um bom, entra outro. Então, não é. Quer dizer, então não está fazendo falta.
Né? Aí o Nilson aproveitou para dar uma pancada no Neymar, falou assim, não sei o que lá, também o Neymar não está fazendo falta. Coitado do Neymar. Não tinha nada a ver com a história. Não tinha nada a ver com a história. Mas não importa. Eu só estou dizendo aqui, esse programa é de informação, né, Bruno? Tem que falar isso, né? Ele viu a bola pingando, viu o bumbum na janela e pumba no coitado do Neymar, que está numa luta para se recuperar e voltar a oferecer o seu futebol. Então, é isso que eu estou falando. O Gabigol é só cascata, pelo menos para mim, até agora. Você acredita nessa história, Vampeta? Não, porque aquilo só daria dando um murro em ponta de faca. O cara, ninguém sabe se o cara vai estar livre. Quem vai agora contratar o cara e pagar e é barata? Sim. Não pode nem treinar no CT, né? Não tem lógica nenhuma, nada disso. Agora, espero que seja julgado logo, né, o mais rápido possível, para a gente saber qual vai ser a posição e o futuro da carreira, porque é um cara que não é um cara qualquer, é um cara importante dentro do futebol nacional, né? Que tem o recurso, aí tem que ver o que vai acontecer nesse recurso, né? Se vai ser suspenso, se não vai. Alguns podem até aumentar, depende. A gente até corrigiu essa informação. Não aumenta. Não aumenta. Ele pode manter a pena que foi dada, ou pode até absolver, meter uma suspensão não, uma advertência rigorosíssima. Enfim, alguma coisa pode acontecer. O que eles vão levar eu acho que como atenuante, é o fato de, comprovadamente, ele não estava dopado. Isso está muito claro. Mas ele tentou mascarar. Não tentou. Ele já tem documentos lá que aquilo que poderia ser mascarado só seria mascarar com sucesso se ele tivesse demorado um dia para oferecer a urina. Mas naquele espaço de tempo que foram 6 horas, 9 da manhã ele deveria, e só foi ceder às 3 da tarde. Naquele espaço de tempo, se tivesse usando aquela substância que foi alegada por alguns especialistas, ela seria detectada. Então, esse fato é importante. O que joga contra o Gabigol? O fato de que, dependendo da punição, que é muito gelada, feita lá na Suíça, porque os caras lá, eles analisam o ciclismo, o tiro ao alvo e também futebol. Alguns lá que vão julgar nem conhecem o tal de Gabigol. Certo? Então, o que joga contra? Que seria um desprestígio para os oficiais. Isso poderia acontecer, por exemplo, no exame de um atleta de maratona lá do Quênia, o cara dá uma esnobada no oficial e dane-se, volta daqui no final da tarde. Então, eles vão levar em conta isso pelo que eu recebi de informação. Que eles estão preocupados porque eles acham que eles têm que preservar o trabalho dos oficiais do controle antidopagem no mundo todo. É só isso. Então, eu até concluí dizendo o seguinte, um comentário recente aí. A esnobada do Gabigol está custando muito caro para ele. Ele deve estar arrependido. Sim. Boni, você acredita nessa possibilidade, Gabigol no Palmeiras? Eu acho que tem 2 lados. Primeiro, o Palmeiras. Eu acho que o Gabigol, ser um jogador do Flamengo, não seria um impeditivo, até porque o Palmeiras, em outros momentos, já tentou o Pedro, que está muito bem no Flamengo agora. Mas a Leila não tem esse perfil de fazer uma aposta de alto risco, como seria com o Gabigol, enquanto está suspenso. Se ela não tivesse nenhuma garantia de que realmente o Gabigol vai voltar a jogar em um futuro próximo, eu não acho que ela faria esse movimento. Agora, pelo lado do Flamengo, para mim, a impressão que passa é que nesses 5 anos de Gabigol no Flamengo, esse é o momento em que mais próximo está de um encerramento de ciclo. Se vai acontecer ou não, não sei. Mas me parece que esse é o momento de mais distanciamento entre torcida, entre o carinho da torcida, com o Gabigol. O Gabigol que já não fez um bom ano de 2023, como destacou bem o Zé, virou reserva absoluto nesses meses em que jogou e agora está suspenso, com o torcedor já não sentindo mais tanta falta dele, porque o Pedro está jogando bem e o Vanderlei muito bem falou também. Tem outras opções para todas as posições do campo no banco de reservas do Flamengo. No momento em que o contrato dele também vai acabar, e o Gabigol com certeza vai pedir valores altos para renovar,
talvez todos esses fatos combinados se juntem para um possível encerramento de ciclo. E aí, se ele estiver livre no mercado e podendo jogar, eu vejo uma realidade possível do Palmeiras fazer esse movimento para tentar trazer o Gabigol. Acho que seria benéfico até para o time do Palmeiras ter um jogador como o Gabigol. Qualquer time da Série A seria beneficiado tendo um jogador do nível do Gabigol. Mas eu acho que, olhando por esses dois lados, Palmeiras não faria esse movimento agora, mas é possível que a história de Flamengo e Gabigol esteja chegando a um final. Também acho que é uma história que já até antes da suspensão já não era o mesmo ambiente, o mesmo clima. Quebrou o galho do Tite, não? Sim, o Tite, ele era reserva. Não precisa se preocupar com isso. O Tite já tinha resolvido. Pedro titular e ele reserva, mas ninguém vai encher as paciências do Tite com ele suspenso. E vamos seguir com Palmeiras e Internacional, o jogo de ontem na Arena Barueri. A primeira derrota do Palmeiras no campeonato, perdeu em casa. Segunda derrota no ano, né? O Palmeiras só havia perdido para o Santos no primeiro jogo da final. E o Inter, né, que desde a eliminação na semifinal do Gaúcho, apesar de ter pouquíssimas derrotas também na temporada, o Inter ele vinha pressionado, né? Teve aquele empate na Copa Sul-Americana também com o Real Tomayapo da Bolívia, mas estreou com vitória no Brasileiro contra o Bahia e ontem venceu também o Palmeiras. Aí o pênalti marcado, o pênalti do Gustavo bem Gomes, marcado, em cima do Wesley também, para mim, bem claro. E até ontem, do estádio deu para ver. E o Borré, a gente vai ver a cobrança do Borré, chutou para fora, né? Pegou muito embaixo. Lá no Rio Guaíba. Chutou mal o Borré. Mas um pouco tempo depois, daqui a pouco a gente vai ver esse lance, o próprio Borré coloca o Wesley na cara do gol. E o Wesley, ex-jogador do Palmeiras, faz o único gol do jogo. Vitória do Internacional por 1-0. Boni, você estava lá, estávamos juntos lá na Arena Barueri. Você acompanhou o jogo dentro do campo, era um dos nossos repórteres, né, ao lado do Pedro Henrique Sperber. Para você, como foi o jogo ontem? Justa a vitória do Inter, um Palmeiras que decepcionou. Como você viu o jogo de ontem, Boni? Olha, eu acho que foi a síntese de todas as críticas que o torcedor do Palmeiras faz ao time nesse ano, em termos de desempenho. Porque em resultado conquistou o Campeonato Paulista, é líder do seu grupo na Copa Libertadores, mas não desempenha tão bem quanto em anos anteriores. E acho que o jogo de ontem foi a síntese. Um Palmeiras que dominou todas as ações, teve a posse de bola durante a maior parte do jogo, mas que não conseguia traduzir em chances muito claras. Abusou muito dos cruzamentos, e muito pelo lado esquerdo com o Piquerez. As jogadas pelo chão saíam quando o Endrick vinha para o meio de campo buscar a bola, e aí, em jogadas individuais criou chances importantes, porque a qualidade que ele tem, ele consegue criar soluções mesmo quando parece não haver. E um Rafael Veiga, de novo, muito apagado. Como o torcedor do Palmeiras vem falando também, o Rafael Veiga não vem fazendo sua melhor temporada no time do Palmeiras. E quando o Rafael Veiga não está bem, a criação também não fica legal. E aí sobra a responsabilidade para o Endrick de vir para trás, buscar a bola e tentar fazer jogadas individuais, tentar construir pelo meio. E passando para a defesa, uma defesa muito instável. Desde o começo do jogo, o Murilo perdeu algumas bolas importantes pelo alto, que já criou chances para o Internacional desde o começo do jogo. Um pênalti evitável pelo Gustavo Gomes, né, cometido pelo Gustavo Gomes, e o gol mostrando que um gol que também poderia ter sido evitado pela zaga do Palmeiras se estivesse na melhor forma. Acho que o torcedor não fica feliz porque foi um jogo em que o Palmeiras não conseguiu encaixar as melhores soluções que esse elenco mostra que pode ter. Abusou muito dos cruzamentos, não criou chances muito claras. O Rony quase faz um gol de bicicleta, mas também já nos minutos finais no abafa. E que deixa uma marca um pouco preocupante para o torcedor, que vê que um time que pode fazer muito acaba numa situação de desespero, em que o Inter, bem fechado, não conseguiu furar esse bloqueio e utilizar as melhores características que os seus jogadores têm. E aí o técnico Abel Ferreira até tentou fazer algumas mudanças, colocou o Estevão, que tem um menino de muita personalidade, que pegou, já no momento que entrou, já pegou muitas bolas paradas para ele mesmo fazer a cobrança, tentou chute de fora da área, mas ainda muito insuficiente. Voltamos ao rádio. Mas ainda insuficiente para buscar o empate. Acho que é uma preocupação, não é nada muito grave em relação ao que o Palmeiras mostra e pode mostrar, mas é um sinal de alerta para o torcedor que sempre quer alcançar coisas grandes. Vanderlei, ontem tropeço do Palmeiras, né, que é uma
É difícil acontecer derrota, né? O Palmeiras perde pouco, né? O Palmeiras tem, claro, seus jogos ruins, seus tropeços, mas ele perde muito pouco. Ontem a segunda derrota no ano. Para você foi surpreendente o resultado? Foi, porque eu sempre coloco o Palmeiras como favorito quando vai jogar. É um time, a exemplo do Flamengo, que a gente pode ter quase que essa certeza que vai perder muito pouco ao longo da temporada. Tanto o Flamengo como o Palmeiras, né? Agora, também é inegável que o Palmeiras está jogando menos do que todo mundo esperava. Acho que até o professor Abel e os jogadores. Tem potencial? Tem potencial para voltar a ter bons momentos, né? E quase que ter a segurança de que vai para um jogo e vai ficar com a vitória. Eu me atentei muito com a declaração do professor Abel Ferreira, mais uma vez destacando a dificuldade de jogar em Barueri. Sim. E eu queria dizer que, com todo respeito, eu não abraço essa tese do Abel, ele insiste nisso há muito tempo. O Palmeiras conseguiu mais de 70% dos pontos que disputou dentro de Barueri. Convenhamos que disputar e conquistar mais de 70% dos pontos dentro de Barueri é um bom negócio para o Palmeiras. Outra coisa, o Palmeiras tem o privilégio de ter uma casa reserva fixa. Poucos times no Brasil, que eu lembre, quando não pode contar com o seu estádio, tem que se virar aí. Vamos jogar em Brasília, jogar em Manaus. É uma alternativa que o time tem. Ou então, a quilômetros e quilômetros da sua sede, muitas vezes dentro do próprio estado. O Palmeiras tem o privilégio de ter uma casa reserva. Claro, não é a sua casa principal? Não é. A casa principal do Palmeiras é a Arena. O público, claro, é menor. Ontem teve 13, 14 mil pessoas, né, Bruno? Sim. 13, 14 mil 13 pessoas. E o estádio, estádio titular do Palmeiras pode receber 40 mil pessoas. Tudo bem. Eu não estou minimizando o que diz o professor Abel Ferreira, mas eu quero minimizar, levando em conta que o Palmeiras já superou muita coisa pior. O Palmeiras já superou sol, superou chuva, superou jogadores expulsos, jogando e virando jogo de futebol, em desvantagem numérica. O Palmeiras já jogou em gramados péssimos. E o Palmeiras superou um monte de obstáculos, um monte. Este obstáculo, jogar numa arena que não é a minha casa titular, dos males é o menor que o Palmeiras tem enfrentado nos últimos tempos. Não é o ideal, mas é tão superável esse detalhe para um time que já superou tantas dificuldades e conquistou tanta coisa. Então, eu acho que é desnecessária essa observação sempre quando o Palmeiras joga na sua casa reserva. Ele tem uma casa reserva. E vai ter que conviver com isso a vida inteira. Enquanto tiver esse contrato, que é um contrato feito, que em alguns momentos ele não pode usar a sua casa principal. Até isso. Qual é o time que tem estádio reserva? Não tem. O Palmeiras tem arena, outros não têm. Então, como diria Flávio Prado, se queixando de barriga cheia. O Palmeiras ganhou do próprio Inter ano passado, né? Lá na Arena Barueri, na reta final do Campeonato Brasileiro. O Vamp, Palmeiras e Inter, né? Palmeiras, todo mundo coloca como candidato ao título, até porque é o bicampeão brasileiro, um time forte. E o Internacional? Você é um time que vai brigar em cima, tem na teoria um elenco muito forte, né? Um alto investimento. O Inter, como que você espera do Inter no Campeonato Brasileiro? Então, a gente fez uma entrevista agora com o presidente do Inter, agora na segunda-feira, né? Eu abordei ele sobre esse tema. Eu digo, vem cá, você não acha decepcionante, não? Times da região, todo mundo fala sul e sudeste no país, onde está o futebol mais forte, mas na região sul, você ser presidente de um Inter que não ganha um campeonato brasileiro há quase 40 anos. O último título 79. Foi 79 para 2024. É uma caminhadinha longa. O próprio Grêmio ganhou em 96, né? Foi o último, em cima da Lusa. E deixar essa supremacia toda para os times de São Paulo e Rio de Janeiro, que vem ganhando frequentemente o Campeonato Nacional. E nesse intervalo
que o Inter não ganha, o Bahia ganhou em 88 e o Curitiba ganhou em 85, né? 85. E o Inter não figura em nada. Vocês, tudo bem, não é que vocês têm jejum de título, vocês foram campeão de Libertadores, Mundial de Clubes, Copa do Brasil, estaduais, Sul-Americana, mas a nível de campeonato nacional, que é o principal, não há vergonha, vocês deixaram os times do Sul e Sudeste com essa intromissão do Bahia, que ganhou 88, e o Curitiba ganhou 85. Ele falou, não, é verdade mesmo. Esse ano, o foco, lógico, a gente ganhar tudo, mas o foco vai ser ganhar o campeonato nacional. Lógico que ao longo desse tempo o Inter foi vice em 2005, foi vice há 2 anos atrás. Foi né? 2022, 2020 não ganhou também. do Corinthians, perdeu o título. Sim. Só ganhar do Corinthians lá em Porto Alegre era campeão. E outras oportunidades, final da Copa, aquela Copa Se o Corinthians União. não ganha aquele jogo, cai. É. Se o Corinthians não ganha aquele jogo... Não, é o Grêmio, é o Grêmio. Não, foi com o Não, Grêmio. estou falando com o Inter que empatou. Nosso PH informa que são 6 vices desde 79. Ele sabe bem. Sabe? Ele sabe muito bem. Eu ganhei até a camisa do Inter com o meu nome. A 5, Zé veio com o meu nome. Só eu, Falcão e Dunga tem aquelas. Obrigado, presidente. Tamo junto, o Alessandro Marcelo. Presidente do Inter. Então, assim, falou que vai focar bastante. Trouxe aí reforços. Pega o teu valor da folha de pagamento. 14 milhões. 14 milhões com jogadores ali que você conhece. O Vitão joga muito, Mercado, Busto. Rocher, goleiro muito bom. Rocher, seleção uruguaia. Você tem o René, lateral esquerdo. Você tem Borré, Alário e Valência. 14 Patrick. milhões. Alan Patrick. Alan Patrick. A folha do Corinthians, Maurício. 22. 8 milhões a mais. Olha quem tá lá vestindo a camisa. Tão de sacanagem. 14 milhões, professor, do Inter. Olha os jogadores que eu falei do Internacional aí. Perguntei, ele vai ter mais. Wanderson também joga muito. Wanderson, sim, foi muito bem ontem. O Wesley pegou. Olha a voz do time do Inter. 14 milhões o presidente Thiago falou. Maia. Mas o Inter precisa Thiago superar Maia. uma coisa. Todo ano ele anima a gente. Tudo assim. bem, Ó, Zé. esse ano Zé, o Inter vai, olha Zé, o time Zé. que tá montando, olha as Zé, se contratações. você pegasse o time do Corinthians, invertesse e falasse assim, ó. Pegasse o Corinthians lá no Inter. Pedro ficou bravo? não- O PH não gostou? É, o PH. Beleza, fica aí, o Voz do Além. Zé, além do se você ok. pega esse time do Corinthians todo, se botar no Inter, a folha ia dar 12 milhões. A do Inter no Corinthians ia dar 30. Esses jogadores, ó, só jogador. E o presidente falou que ia focar. Resultado normal, o Palmeiras começando. Quer dizer o quê? Eles administram melhor? Porra. O Inter sabe, contrata melhor? Contrata melhor. O Negocia melhor? O scout do Corinthians, pelo amor de Deus, eu passava o rodo logo geral. Bom. O Palmeiras reclama de barriga cheia, né? A do da Arena. Porra, negócio da. Pô, jogar na linha da Barueri é ruim? Mas não é a sua casa principal. Eu reconheço. Mas é dele também. Tudo bem, não é a coisa de jogar. Eu tava o procurando acesso aqui a pro campanha, torcedor, Roberto. Eu tava o procurando a acesso, campanha tudo. do Palmeiras como visitante. No ano passado, ou nos O anos... Cuiabá ganhou mais que o Ele Palmeiras. sempre foi muito forte fora de casa. O ano passado o Então, Cuiabá não ganhou deveria mais ser fora problema que o Palmeiras. jogar em Barueri. Eu dei aqui, elenquei. Não, mas Ele superou Em 22, Aí- só em 22 só perdeu uma fora. Aí, O Palmeiras sempre foi forte fora primeira de casa. rodada, Bolha. Qual o problema? Primeira rodada aí, hábito de Corinthians e Atlético Mineiro afastado. Hábito de Atlético do Goianiense e Flamengo afastado. O hábito de Vasco e Grêmio afastado, não foi? Isso. Foi. Os 3. Aí vai lá pra Bahia, que foi o último. O Abel, na coletiva. Eu queria elogiar a arbitragem. Aí ontem ele falou: não pode ter um hábito desse pra marcar Inter. Palmeiras. É o festival. Quando ontem- perde, meu irmão, todo mundo Mas ontem- se prepara aí a arbitragem. Mas viu? ontem ele estava cobrando um árbitro experiente para o jogo contra o Flamengo no final de semana. Falou para jogos de Palmeiras e Inter, Palmeiras e Flamengo, desse nível, tem que ser árbitro experiente. Mas ele falou: não estou falando do árbitro do jogo de hoje, que foi bem. Ele foi bem. Ele elogiou Não, mas eu tô falando a assim, arbitragem no jogo mas de ontem, na verdade. Aí depois de domingo é Flamengo e Palmeiras e Flamengo, né? Aí nós vamos supor que vai ter aí. A gente sabe que vai ter rodada da Libertadores no meio de semana. Mas se não fosse, ia ser, sabe por quê? Um Palmeiras e Cruzeiro, um Palmeiras e Bahia, só tem jogo duro, pô. Então vai ter que ir FIFA todos os jogos.